Cresça coxa e glúteo ao mesmo tempo com esse exercício, porque quando a gente fala de afundo, a gente está falando de um exercício que trabalha a flexão de joelho e também a flexão de quadril. Logo, existe trabalho de quadríceps, majoritariamente, e trabalho também de glúteo. E ele é um potente exercício para esses dois grupos musculares. Mas existem 5 erros que, se você cometer eles, você vai perder trabalho muscular ou então pode até se machucar. E vamos ao primeiro erro, que ele é muito importante porque ele é a base do exercício. Então, se você errar esse cara, você vai prejudicar todo o resto. Então, a gente vai falar da posição dos seus pés. Fique numa posição confortável. Quando você estiver nela, você só vai colocar uma perna para trás. Eu mantive o afastamento das minhas pernas. Algumas pessoas cometem o erro de colocar a perna de trás muito logo atrás da perna na frente. E aí você vai ver as pessoas aqui como se estivesse numa corda bamba, porque faltou equilíbrio. E o equilíbrio faltou exatamente porque diminuiu a base de equilíbrio. Deixa os pés de uma forma que você seja confortável e só coloque uma perna para trás. E aí, ó, eu tenho uma grande base de equilíbrio aqui. Consigo fazer o exercício sem precisar ficar me preocupando em andar na corda bamba. E você pode errar também no afastamento antero-posterior. Se você deixar os pés aqui muito próximos, na hora que você descer, você vai ter uma flexão muito grande de joelho. E isso não é um grande problema, mas você vai ter um estresse maior nessa articulação. Já se você deixar o pé muito afastadão, você vai perceber que o exercício vai ficar estranho e se você não tiver uma boa mobilidade, ainda você pode sentir desconforto por conta de estar exigindo demais essas articulações. O ideal é você deixar um afastamento que vai girar em torno de 90 graus, aproximadamente 90 graus aqui, aproximadamente 90 graus aqui. Esse é o afastamento. Agora vem um ponto importante. Dá uma olhada no pé de trás. A gente chama essa posição de pé vivo. Você tem que posicionar o pé de trás de uma forma que, se você precisar pular, você consegue. Então ele tem que estar muito firme lá atrás e de uma forma pronta, preparada para que você pule. O que pode acontecer? Você deixar o pé assim, ó. Percebe que aqui eu não tenho força para pular? Ele tem que estar aqui, ó, pé vivo. O segundo erro que a galera normalmente comete diz respeito à posição da barra. E se você for fazer no Smith, percebe que esse Smith aqui, ele tem uma inclinação. Essa inclinação, ela tem que ir para o lugar certo, porque senão você pode aí causar um grande desconforto na sua coluna. Como o exercício a fundo, a gente desce o quadril para trás, é interessante que então eu coloque o meu quadril desse lado. Logo, eu vou vir nessa direção. Eu preciso agora apoiar a barra na região certa. E aqui eu preciso apoiar ela exatamente em cima do meu trapézio. Algumas pessoas acabam cometendo esse erro aqui, ó, de apoiar ela em cima da coluna. Você estando nessa posição, olha como que o meu joelho está e olha como que a minha coluna está. Coluna ereta e o joelho flexionado. Para quê? Para eu estender o joelho e aí sim eu tiro a barra do apoio. Algumas pessoas também cometem esse erro aqui, ó, de apoiar dessa forma e tirar o peso com a coluna. Se estiver leve, pode ser que você não tenha problema, mas é melhor já corrigir isso, né? O terceiro erro é sobre a coluna, e se você cometer ele, você vai morrer. E quando a gente fala de coluna, a gente está falando de algo que precisa se manter ereto. Então você vai estar aqui, ó, na posição do afundo. Sua postura tem que estar sempre aqui, ó, elegante. Algumas pessoas cometem o erro de deixar essa postura arquear aqui. Não, tem que estar aqui, ó, bonito, elegante. Quando a gente fala do afundo, é legal que você mantenha a sua coluna com uma leve inclinação à frente. Ela vai ser exatamente nisso aqui, ó. E essa leve inclinação para frente também vai te ajudar a você manter esse quadril mais inclinado, porque dessa forma a gente consegue preservar também a curvatura lombar. E dicas de passagem, grande parte dos problemas estão ali, hein? Agora a gente vai pegar essa posição de coluna e vai transferir aqui pro Smith. Lembra que para tirar a barra, a coluna tem que estar ereta, estender o joelho, o pé vai um só passo para frente e o outro ele vai lá atrás estendendo a perna. Percebe que minha coluna ela já entra numa leve inclinação? Agora é só descer e subir. E você vai perceber que se eu manter ela ereta aqui, o meu tronco ele vai ficar com uma leve inclinação para frente. E é exatamente isso que a gente precisa para ter um trabalho ideal. Se você errar a amplitude de movimento, boa parte do trabalho muscular será jogado fora. O que você precisa? Encurtar o máximo possível o músculo e alongar o máximo possível o músculo. Claro, dentro desse exercício. E diga-se de passagem, você não vai conseguir nenhuma dessas duas extremidades de movimento otimizada. Então a gente entra numa faixa que é chamada de alta tensão.
flexão. Então já vem aí mais uma informação importante por que esse exercício ele é tão legal. Muitas pessoas descem um pouco e já voltam. Eu preciso que esse joelho de trás, ele desça até tocar o chão. Lembre-se, ele toca o chão. Toma cuidado para não bater o joelho, que senão você vai machucar. Para te ajudar a corrigir isso, eu vou te passar uma estratégia com colchonete que eu utilizava muito quando eu dava personal. Coloca o colchonete no chão, você vai descer até tocar o colchonete. Isso evita que você bata, porque, mano, conforme vai cansando, isso pode acontecer. E também é legal para você ter uma ideia de profundidade. Eu já vou contar aqui um segredo pra você. Eu ficava olhando o colchonete. Se o colchonete não mexesse assim, ó, percebe que ele deforma um pouco? Se ele não fizesse isso, eu não contava a repetição do aluno. Safado, tá me roubando. Então, ó, desceu, tocou o colchonete e volta. Aqui você vai ter uma amplitude de movimento pensando em alongamento muito boa. Mas eu falei também de encurtamento, não falei? Então, ó, eu preciso que você suba completamente, mas você tem que tomar cuidado para isso aqui não acontecer, ó. Ó o joelho. Ó o que acontece com a musculatura. Ela relaxa. Então ele precisa ficar sempre um pouco flexionado e você sobe o máximo que você pode, porém, mantendo o joelho um pouco flexionado. O quinto erro é invisível. A gente vai falar da pressão que você vai colocar nos seus dois pés. Mas eu tô aqui para desmascarar ele para você. Imagina que a minha mão aqui é a sola do seu pé. A ideia é que você coloque a pressão nela inteira. Ou seja, você não pode deixar a pressão só de um lado, só do outro ou só na ponta mais atrás. Você vai perceber que você vai ter uma tendência a colocar mais peso na ponta do pé. Algumas pessoas fazem aqui e chegam a levantar o calcanhar. Você mantenha a pressão no pé inteiro e ainda mantenha mais pressão no calcanhar. Percebe esse calçado? Essa é uma botinha específica de treino da Rock Fit e ela é pensada exatamente para te proporcionar melhor estabilidade e essa percepção melhor no treino. Se você tiver com tênis de corrida, por exemplo, que tem um amortecimento, ele até te atrapalha nesse aspecto. É até perigoso pro seu tornozelo, diga-se de passagem. Já aproveita, tem cupom de desconto lá no site, link tá aqui embaixo e o cupom é lá. Aproveita. O pé de trás, eu preciso que você deixe na ponta do pé, mas também o peso distribuído na ponta do pé inteira. E aí você vai conseguir uma base sólida, uma base bem apoiada. O seu cérebro entende que ele pode distribuir tensão para essa musculatura porque está seguro. Olha só a importância de você ter uma base bacana. Esse erro tem uma grande probabilidade de machucar o seu joelho. O seu joelho é uma articulação do tipo dobradiça. O que você não pode fazer de jeito nenhum é uma inclinação lateral nela. E a gente vai falar do valgo dinâmico. E no afundo é muito comum acontecer. Exatamente porque você está com uma perna só na frente, então é mais fácil você colocar um ângulo lateral ali. Então, quando você estiver aqui na posição para fazer o afundo, eu preciso que você preste muita atenção para onde o seu joelho está apontando. A ideia é que ele aponte para a ponta do pé. Percebe que ele está na mesma linha aqui? Olha o que vai acontecer agora, ó. Principalmente no momento de subida, que é o momento que você vai precisar de mais força. Algumas pessoas acabam deixando o músculo adutor fazer muito trabalho e acaba puxando esse joelho. O fato do joelho medializar, ele vir para dentro, é um pecado para ele. E para você conseguir manter ele dessa forma, você vai perceber que vai precisar fazer uma força consciente de puxar ele para fora, que a tendência é ele vir para dentro. Então agora vamos pegar todas essas informações e aplicar numa execução perfeita no Smith. Me posiciono aqui no meio da barra, flexiono os joelhos, olha só, apoio a barra no meu trapézio e aí agora sim eu estendo o joelho para tirar o peso do suporte. Destravei a máquina. Você entendeu que vai deixar o pé da frente um pouco só para frente. Lembra? A linha do calcanhar batendo ali na linha da ponta do pé do outro pé. A outra perna você vai estender ela e colocar atrás. Olha como que o corpo ele já adota uma leve inclinação para frente. Vou descer até o meu joelho de trás, chegar próximo do chão, ele pode até tocar. Tocou o chão, eu subo e aí eu vou até o ponto que o meu joelho da frente se mantém um pouco flexionado. Presta atenção agora em como que eu estou distribuindo a pressão nos meus pés. No pé de trás, se ele está no pé inteiro, se esse pé de trás ele está naquela posição de pé vivo e no pé da frente, se o peso ele está distribuído no pé inteiro e não só na ponta. Agora chegou a vez de eu prestar atenção no meu joelho, se eu estou cometendo aquele valgo dinâmico ou não, se eu estou mantendo ele apontando lá para a ponta do meu pé. Ó. Feito tudo isso, o exercício está perfeito. E aqui a gente tem também a dica do Lalá para deixar esse exercício mais intenso. O que você vai fazer é posicionar um step na frente e um atrás para aumentar a amplitude de movimento. E com essa dica o exercício vai ficar muito mais intenso, principalmente para o seu glúteo. E se falando em glúteo, aqui ó, tem um vídeo que a gente fez ensinando você a fazer um agachamento perfeito. E esse exercício é super importante também para estar no treino junto com esse aqui.